Olá pessoal, iniciaremos agora o ano letivo com o professor Wesley Ribeiro da disciplina de Física. Nesse primeiro momento, iremos trabalhar com aulas de reforço de Física 2, com os temas termologia, óptica e logo em seguida ondas. O método de trabalho será através de questões. Então vamos iniciar com a primeira questão. Explique com suas palavras o significado do calor específico do chumbo ser 0,03 caloria por grama grau Celsius. Então, pessoal, essa questão é uma questão que envolve trocas de calor. E trocas de calor é o estudo da termologia. Então, vamos relembrar o nosso assunto de termologia para poder responder essa questão. Então, primeiro passo, termologia. Deixa eu tecer aqui algumas observações. Termologia, podemos dizer que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Pronto. Então, para a gente compreender a termologia, nós temos que saber o que é calor e nós temos que saber o que é temperatura. Então, pessoal, vou iniciar por temperatura. A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um corpo. E calor é a energia em trânsito em corpos com temperaturas diferentes entre si. Com um detalhe, sempre o corpo com maior temperatura cede calor para o corpo com menor temperatura, até passado um certo tempo eles entrarem em o chamado equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Tá certo, pessoal? Exemplo, você tem uma criança em casa, acabou de fazer um recém-nascido em casa, acabou de fazer a mamadeira. O que é que sua mãe faz quando ela acabou de fazer o leite ali, ele está quente? Ela põe a mamadeira com leite na água fria. Por quê? O objetivo dela é esfriar aquela mamadeira, então por isso que ela põe na água fria. No momento que você coloca o leite em contato com a água, o leite quente vai ceder calor para a água fria, até passado um certo tempo eles entrarem em equilíbrio, ou seja, o leite cedeu calor para a água e a água recebeu calor do leite, ou seja, corpos com temperaturas diferentes tendem a ocorrer o processo, o fenômeno de calor, que é a energia em trânsito, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Passado certo tempo, o leite esfria e ela dá para o neném. Isso é um princípio físico, né, que dá para a gente ver em exemplos do nosso cotidiano. Outra questão muito importante para a gente poder responder nossa primeira questão do ano é trabalhar as trocas de calor. Então, tem dois conceitos importantes para a gente amadurecer essas questões e trocas de calor. A primeira é o chamado calor
específico. Específico. E o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius, 1 grama de uma certa substância. Ou seja, o calor específico, pessoal, como o próprio conceito diz, está para a substância ou material. Para o ferro, para o ouro, para a água, para a areia, para a madeira, para qualquer substância existente na natureza, existe um calor específico. Esse calor específico, pessoal, ele é medido pela quantidade de calor que é necessária para variar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância. Perceba aí que o calor específico ele mexe com a temperatura da substância, ele depende da massa da substância, tá certo? Para transmitir essa certa quantidade de energia. Nós temos também, pessoal, que relembrar que para medir esse calor que se transmite, que um corpo recebe ou cede, a unidade no SI para a gente trabalhar é o Joule. Só lembrando, ó, que a unidade de quantidade de calor, que é o representado pela letra Q, a unidade é o Joule. Em homenagem ao seu precursor. E às vezes nos problemas de física a gente equipara uma caloria, que é uma unidade usual, quantidade de calor, corresponde a 4,186 Joule. Então, em vez em quando nos probleminhas de física a gente faz essa correlação. Normalmente nos problemas vai vir no dado da questão para poder responder, vai vir essa informação, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui para calor específico. Então, o calor específico é da substância ou de um material específico, seja ele o ferro, o ouro, a madeira, o vidro. Exemplo, se você colocar tenho 2 panelas em casa, uma panela de vidro e uma panela de metal. Se você colocar ambas no fogo, no mesmo fogo, vamos dizer que as duas estão fogo alto com a mesma quantidade de água. Pergunto a vocês, pensem, mentalizem aí e tentem responder. Qual dos dois vai entrar em fervura primeiro? Será que vai ser a panela de vidro ou a panela de alumínio? Resposta: vai entrar em fervura primeiro a panela de alumínio. Isso se deve porque o calor específico da panela de alumínio é menor em relação ao vidro. Então, ela vai ferver mais rápido. Outra questão interessante. Se você colocar 2 panelas de alumínio, uma com 1 litro de água e uma com meio litro de água, perguntar a vocês, quem vai ferver primeiro? Resposta:
seria a correta? Aqui tem menos água, ou seja, menos massa, vai receber uma quantidade de calor com mais rapidez e vai entrar em fervura mais rápido, porque tem uma massa menor. Então perceba que a massa altera o calor específico e assim sucessivamente. Então, para cada material, esse é do vidro e da panela de alumínio. Para cada material diferente, eu tenho calores específicos diferentes, distintos, tá certo? A fórmula que a gente trabalha para calcular o calor específico é essa daqui, ó. Calor específico é representado por essa letrazinha, Czinho minúsculo, é igual a Qzão, que é quantidade de calor, dividido pela massa, M, vezes delta θ, que representa a variação de temperatura. Então, deixa eu colocar nome, que é calor, Czinho, calor específico, M é a massa, delta θ. Θ é uma letra do alfabeto grego, viu? Θ, esse símbolo. Variação de temperatura. E Qzão é quantidade de calor. Unidade, vocês acabaram de ver que é o joule. Delta θ vai ser em Kelvin, a massa em quilograma. E a unidade de calor específico vai ser joule por quilograma por Kelvin. Isso unidades de SI. Ou a unidade usual para calor específico, caloria por grama, grau, Celsius. Essa é a unidade mais usual. Outro grande conceito importante em trocas de calor em trocas de calor é a chamada capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica, gente, é a quantidade de calor absorvida, quantidade de calor deixa eu acrescentar aqui, não, que deve ser, fica melhor assim, que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius
onde? Então, ó, a capacidade térmica, pelo conceito, é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida, ou ele absorve ou cede calor por um corpo que ocorra variação de substância. Ó, então, o calor específico, gente, está para a substância ou para um material específico. Já a capacidade térmica é característica do corpo, é característica do corpo, de todo um sistema. Então, ele tem a capacidade desse corpo a capacidade térmica tem a capacidade de medir a quantidade de calor que ele vai absorver ou vai ceder para outro corpo para que ocorra variação de temperatura em 1 grau Celsius, por exemplo. A fórmula, a expressão matemática que eu represento é capacidade térmica, é o Czão maiúsculo, que é igual a quantidade de calor dividido pela sua variação de temperatura, ΔT. Então, a capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela sua variação de temperatura. Nós temos uma segunda forma para trabalhar, porque nós vimos na anterior que o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a sua variação de temperatura. Isso para calor específico. Quando eu isolo quantidade de calor, aí faço um regrinha 3 aqui, 1 vezes Q dá Q, aí vai ficar C, vou botar aqui embaixo. C é igual, aliás, Q vezes 1 dá Q, aí é igual a C vezes M vezes delta Q. Ou seja, essa aqui, gente, é a famosa equação fundamental da calorimetria. Macetezinho para memorizar ela é o famoso Q macete. Eu vou até substituir aqui os fatores na alteração. MC. Q macete. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Se a gente for jogar a equação fundamental da calorimetria nessa forma, vai dar isso daqui, capacidade térmica, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ΔT. Estou substituindo isso aqui, nisso daqui, pronto. Dividido, e pegando a forma dividido por ΔT. Quando eu corto esse ΔT com ΔT, que é a variação de temperatura, dá 1. Aí, o que é que resulta? Enchi demais o quadro. Mas bora lá, vou apagar agora aqui, não vou precisar mais disso. Quando eu faço isso daqui, aí fica assim, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Pronto, aí eu tenho uma segunda fórmula. Ou eu posso trabalhar essa, para capacidade térmica, dependendo da questão, é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ou eu posso trabalhar essa, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Czão é igual a M vezes Czinho. Czão é capacidade térmica, Czinho é calor específico. Outra informação importante, a unidade de capacidade térmica, a unidade usual, a gente trabalha também a usual, é a caloria por grau Celsius. Tem quantidade de calor, que é caloria, unidade, dividido pela sua temperatura, que é em graus Celsius. Isso é unidade usual. Pronto. Já expliquei o que é capacidade térmica. Capacidade térmica está para o corpo. Calor específico está para a substância ou natureza do material. Já sabemos os conceitos de calor e temperatura. Agora podemos responder a nossa questão de trocas de calor.
Então, ó, voltando ó, lá ao início do vídeo, a pergunta diz o seguinte: explique com suas palavras o significado do calor específico do chumbo ser 0,3, vou botar o dado aqui, ser o calor específico do chumbo, no caso, chumbo eu acho que é PB, né, na tabela periódica, e ele diz que o calor específico do chumbo, então deixa eu botar aqui Czinho, aqui é o C minúsculo, é PB, é igual a 0,03 caloria por grama grau Celsius. Pronto, aí ele quer, a pergunta não é para fazer cálculo nenhum, ele só quer que explique com suas palavras o significado do calor específico do chumbo ser igual a 0,3 caloria por grama grau Celsius. Vamos lá para a resposta. Resposta: 1 grama do chumbo precisa receber 0,03 calorias para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Pronto, pessoal, está respondida a nossa primeira questão. E na próxima aula nós continuaremos a resolver mais questões que envolvem trocas de calor. Um abraço a todos e até outra oportunidade. Tchau!